Narração. Mudanças climáticas. O termômetro marca 47 graus à sombra. As crianças não vão à escola. Os rios secaram. E isso não é ficção científica, é a realidade de milhões de pessoas ao redor do mundo hoje. As mudanças climáticas deixaram de ser uma previsão distante para se tornarem a maior crise humanitária do nosso tempo. E o Brasil, um dos países mais biodiversos do planeta, está no centro dessa tempestade. Nos últimos 100 anos, a temperatura média da Terra subiu aproximadamente 1,1 graus Celsius. Um número que parece pequeno, mas que representa uma ruptura violenta no equilíbrio de um sistema que levou milhões de anos para se estabilizar. Cientistas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas, o IPCC, alertam que se o aquecimento ultrapassar 1,5 grau, limite que pode ser atingido ainda nesta década, as consequências serão irreversíveis. Mas o que isso significa na prática? Significa que as secas ficam mais longas e as chuvas mais violentas. Significa que as geleiras derretem, o nível do mar sobe e cidades costeiras como Recife e Santos já enfrentam erosão e alagamentos que antes ocorriam uma vez por geração e agora acontecem todo ano. Em 2024, o Rio Grande do Sul viveu uma das maiores tragédias climáticas da história do Brasil. Chuvas históricas deixaram mais de 150 pessoas mortas, centenas de milhares desabrigadas e danos que superaram 80 bilhões de reais. Especialistas foram unânimes. Eventos assim serão cada vez mais frequentes, mais intensos e mais devastadores. A Amazônia, que por séculos funcionou como um dos principais reguladores do clima do planeta, está no limite. Estudos recentes indicam que cerca de 17% da floresta já foi desmatada e que entre 20% e 25% de desmatamento pode representar um ponto de não retorno, o chamado tipping point, a partir do qual a floresta começa a se degradar sozinha, transformando-se em savana. Isso não afetaria apenas o Brasil, afetaria o regime de chuvas de toda a América do Sul, a produção agrícola e o abastecimento de água de países inteiros. E enquanto os ecossistemas entram em colapso, a economia sente o peso. O Banco Mundial estima que, sem ação climática efetiva, mais de 200 milhões de pessoas podem se tornar migrantes climáticos até 2050, forçadas a abandonar suas regiões por causa da seca, das inundações ou da falta de alimentos. O custo da inação, segundo economistas, será dezenas de vezes maior do que o custo das soluções disponíveis hoje. E essas soluções existem. A transição para energias renováveis avança em ritmo acelerado. O Brasil, que já gera mais de 80% de sua eletricidade a partir de fontes limpas, tem potencial para se tornar uma das maiores potências de energia verde do mundo. Tecnologias de captura de carbono se desenvolvem. O reflorestamento de áreas degradadas gera empregos e restaura serviços ambientais essenciais. A agricultura regenerativa ganha espaço. As ferramentas estão na mesa. O que falta, dizem os especialistas, é urgência política e compromisso coletivo. Cada décimo de grau que conseguirmos evitar representa vidas salvas, colheitas preservadas, cidades que permanecerão habitáveis. Cada árvore plantada, cada queimada evitada, cada política pública comprometida com o futuro importa e muito. A história que estamos escrevendo agora será lida pelas próximas gerações. E a pergunta que elas nos farão não será se sabíamos o que estava acontecendo. A ciência sempre foi clara. A pergunta será: por que demoramos tanto para agir? Essa é a crise do nosso tempo. E a resposta, ou a omissão, será o nosso legado.